Olá pessoal, Fabrício Vaz, seja bem-vindo ao canal da Fabridata e hoje eu vim desmistificar o que é Business Intelligence, que seria inteligência empresarial, o que seria inteligência de negócio. Muito se fala hoje sobre esses termos, o que é Business Intelligence, o que é análise de dados, mas a parte conceitual ainda fica um pouco vaga. Então, criei uma super aula para tentar pegar em detalhes, pegar algumas teorias e com algumas aplicações dessa metodologia hoje em várias organizações. Ok? Eu vou deixar aqui embaixo, um link para o nosso treinamento de Power BI. Nós temos o curso Power BI Profissional, mais a criação aí de 15 projetos práticos. E peço também, a sua inscrição no nosso canal, a sua curtida, o seu like, caso você queira compartilhar isso aí com alguém que tenha interesse. Chega de conversa, vamos para a aula. Olá pessoal, Fabrício Vaz, mais uma aula do nosso curso de Power BI. Vamos agora entender o seguinte, pessoal, o que é BI? O que é Business Intelligence, né? Muito se fala no mercado, BI, Business Intelligence, mas na verdade o que seria isso? O que seria, na verdade, na prática, né? Essa parte de Business Intelligence. Pessoal, BI, né? No inglês, né? Business Intelligence, ou seja, inteligência de negócio, inteligência empresarial. Tá? Eu vou ler aqui alguns textos, tá, que eu peguei na internet, né, para depois eu fazer uma explicação. Então vamos lá. Ferramenta de apoio à decisão. Visa a gestão de performance e oportunidade de negócio. Tá? A segunda caixa aqui, o seguinte, olha, utiliza de várias fontes de informações para definições de estratégias de competitividade dos negócios. Então vamos lá. Quando eu falo, inteligência de negócio, é o seguinte, pessoal, eu ter dados, eu pegar algum tipo de dado referente à minha empresa, referente ao meu negócio, referente à minha estratégia, e através destes dados eu tomar a atitude correta. Um exemplo aí de inteligência de negócio, né? Você tem na sua organização 10 vendedores, certo? Você tem 10 vendedores. Cada vendedor, ele vende um determinado valor. Vamos imaginar que, que a Ana venda 100 mil por mês, que o João venda 50 mil por mês, né? Que o Frederico venda 300 mil por mês. Então, você tem ali o valor que cada vendedor vende. Então, imagine que nem este valor você tenha. Você nem este valor que cada vendedor vende, você tenha. Você consegue, com uma ferramenta de análise de negócio, ou um sistema de gestão, ou o próprio Power BI, imagine que você não tenha na organização um sistema de gestão. Você coloca ali no Excel, você anota num papel o que cada vendedor vende. Certo? Mas tudo bem. Beleza, eu identifiquei o que cada vendedor vende, né? Um vende 100 mil, um vende 50 mil, outro vende 300 mil. Aí você logicamente pensa, o vendedor que vende 50 mil, ele não é um bom vendedor. Ele é o meu vendedor que vende menos. Mas pode acontecer o seguinte, esse vendedor que vende menos, ele é o que mais dá lucro para a empresa. Pode acontecer que você não saiba isso, você não conseguiu identificar isso ainda na sua organização, você não conseguiu identificar a lucratividade, mas com uma ferramenta de BI, como o Power BI, você vai conseguir saber claramente, olha, o vendedor que vende 100 mil, ele só vende produto de baixa lucratividade. Então, ele me dá 10 mil reais de lucro somente dentro dos 100 mil que ele vende. Já o vendedor que vende 50 mil, ele vende produtos que têm uma alta lucratividade. Então, você consegue ter análises mais inteligentes, sobre o seu negócio, análises com maior precisão.
né? E também identificar oportunidades. É um clichê, é utilizado em várias literaturas, né? Mas foi uma das bases do BI. Eu vou contar uma história para vocês. Seguinte, um supermercado, né? Ele começou a implantar análise de negócio, ele começou a implantar dentro da organização recursos de BI, certo? Beleza, ele começou a analisar as vendas dele. O que ele identificou? Ele identificou que sempre que o cliente do sexo masculino, quando ele comprava fralda, ele automaticamente comprava cerveja. Ele começou a cruzar os dados usando uma ferramenta de análise de dados, como o Power BI, certo? Identificou o que? Ele identificou uma oportunidade. Poxa, toda vez que alguém do sexo masculino compra fralda, automaticamente essa pessoa também compra cerveja. O que ele fez? Ele colocou próximo da fralda um totem de cerveja. Ou seja, ele fez uma análise do negócio dele, cruzou as informações de venda, né, identificou, poxa, já que tem acontecido isso, eu vou facilitar para o meu cliente. Eu vou deixar ali próximo da fralda uma área de cerveja. Né? Como que ele identificou isso? Utilizando ferramentas de análise de dados. Né? Então, isso pode ser utilizado no supermercado, né? Imagina a sua empresa, você tem uma loja de material de construção, né? Você começou a cruzar informações, sempre que a pessoa compra isso, ela compra aquilo. Então, vou montar uma promoção daquele kit. Então, isso que é inteligência de negócio, você pegar dados, né, da sua empresa e, através destes dados, você buscar oportunidades no mercado, oportunidades de negócio, tá? Então, vamos aqui, ó, outro texto. Processos, tecnologias e ferramentas para tomar dados em informações, informações em conhecimentos e conhecimentos em planos que guiam ações em negócios lucrativos. Outro texto aqui, ó. É um conjunto de processos e metodologias implementadas por meio de ferramentas de software para obter informações e conhecimento útil para a tomada de decisão. Então, a gente pegamos 3 terços aí, né? Um conjunto de processos e metodologias, né? Implementada por meio de ferramentas de software. O Power BI, ele é uma ferramenta, um software, uma ferramenta de software de análise de dados, para obter informações e conhecimento útil para a tomada de decisão. Então, por exemplo, isso aqui é dados. Aqui eu tenho, na verdade, eu tenho aqui informações. Né? Que tipo de informações que eu tenho aqui? Informações do Campeonato Brasileiro. Aqui. Então, aqui eu tenho uma tabela do Campeonato Brasileiro, né? Que nós temos aqui os times, né? Nós temos aqui a parte de jogos, vitórias, empates, derrotas. Aqui eu tenho informações, né? Aqui eu já tenho uma análise visual de informações. Aqui eu já tenho BI. Eu consigo analisar aqui, por exemplo, né, a média de público por rodada. Né? Pessoal, eu não tenho essa informação aqui nessa tabela, não está visual, a média de público, mas a gente consegue, né, é um exemplo. Né? Eu vou pegar ali a quantidade de público de vários jogos e vou saber depois criar um gráfico, né, de forma inteligente aí, como está o crescimento. Aqui eu tenho um outro gráfico também, tá vendo? Um outro gráfico. Então, isso é BI. O BI é você buscar dados e transformar dados em informações relevantes para o negócio, né? Aqui a situação da Covid, aqui nós temos aqui um exemplo, né? Aqui eu tenho uma tabela sobre a Covid, né? Dados de óbitos, dados de casos. Aqui eu já tenho um dashboard inteligente que mostra a progressão, a redução, a faixa etária,
Isso aqui é BI. Eu consegui analisar os dados, né? BI é analisar dados e buscar informações relevantes, né? Recursos humanos, tá vendo? Aqui é um dashboard bem interessante que vai ser criado aqui no nosso curso, um dashboard de recursos humanos, tá vendo? Então, isso é BI. Então, o foco do BI, né? BI, é a abreviação, pessoal, Business Intelligence. O foco é prover o acesso, a apresentação da informação, objetivos estratégicos, oportunidades de negócio, né? Ele faz uso de um armazém de dados. O que é um armazém de dados, pessoal? É o chamado Data Warehouse, né? A tradução de Data Warehouse, tá? É um armazém de dados, né? É um local, que pode ser na nuvem, pode ser num banco de dados dentro da empresa, onde eu vou armazenar uma grande quantidade de informações do meu negócio, tá? E a partir dessas informações, eu vou fazer análises aí para mim gerar oportunidades, para mim poder gerar o que? Crescimento, identificar gargalo, né? Ele faz uso de ferramentas analíticas e recursos gráficos OLAP. Um exemplo, o Power BI, né? O Power BI é uma ferramenta que faz análise e gera recursos gráficos, tá ok? OLAP, pessoal, a gente vai entender mais à frente, tem uma aula só de OLAP, tá ok? Vai ver mais à frente. Identifica, automatiza de padrões e relacionamentos. Então, a gente tem outra informação importante aqui sobre a questão do Business Intelligence, certo? Né? Ciclo da informação, pessoal. Como é que é o ciclo da informação? Como assim ciclo? Como que a informação vai transitando para a gente chegar em informações relevantes? Eu tenho dados, né? Onde pode ser esses dados? Planilhas, uma planilha no Excel, um banco de dados, né? O que seria um banco de dados, pessoal? Né? O banco de dados, a gente tem sistema gerenciador de banco de dados, temos banco de dados. Né? O sistema gerenciador de banco de dados, ele é um programa. O SQL Server é um sistema gerenciador de banco de dados, o Oracle, né? O MySQL, o Postgre, eles são programas, sistemas, né? Que gerenciam o banco de dados, né? E eles gerenciam o quê? Eles gerenciam o banco de dados. Por exemplo, a sua conta de luz, né? A sua conta de luz, seus dados, lá, seu nome, seu endereço, eles estão gravados onde? Em um banco de dados da Companhia de Energia Elétrica, né? Eu posso também pegar dados da internet, tá? O Power BI ele se conecta a dados da internet e a partir dessa coleta de dados, né, eu vou gerar o quê? Informações, que são gráficos, relatórios, né? Relatórios, infográficos, dashboards, tá? A gente vai tendo esse tipo a gente vai gerando, né, informações. E a partir desses gráficos que eu vou gerando, né, a partir dos dados, eu peguei os dados e gerei gráficos, e aí quando eu começo a analisar esses gráficos, eu vou ter o quê? Conhecimento, né? Vou compreender melhor o meu negócio, vou entender fatos, a gente vai ver aquela questão da cerveja, né? Ou seja, alguém coletou os dados de compra, gerou depois, né, alguns gráficos, e quem analisou esses gráficos entendeu o quê? Né? Teve conhecimento para saber, opa, o cara está comprando fralda, está comprando cerveja. Então, eu vou tomar uma ação, estratégia em cima disso, certo? Então, aqui eu criei mais textos, né? O que é BI? Né? BI é uma sigla que significa inteligência de negócio, né? Então, está aqui, ó. BI é uma sigla que significa inteligência de negócio. Muitos chamam de inteligência empresarial por abranger todos os setores da empresa. Tá? Então, vou marcar ele aqui, ó. Né? Muitos chamam de inteligência empresarial por abranger todos os setores da empresa, desde o financeiro, operacional, comercial até o marketing, né? Ferramentas de apoio à decisão visa a gestão de performance e oportunidades de negócio, né? O Business Intelligence BI oferece apoio à decisão de forma inteligente, por meio de processo de captação de dados,
as informações são adquiridas de qualquer sistema e gravadas em um banco de dados modelados para o seu negócio. Basicamente, o BI é um conjunto de teorias, metodologias, processos, tecnologias e estruturas que transformam grandes quantidades de dados, que sozinho não significa muita coisa, né? Então, o cara comprou cerveja, o cara comprou a fralda, sozinho ele comprou, né? Mas, para uma gestão estratégia, né, eu consigo tomar uma atitude para a gestão, né? Então, Business Intelligence ou simplesmente BI é uma forma de agrupar e explorar informações para descobrir vantagens para o seu negócio. Tá? Então, o foco, prover o acesso, a apresentação da informação, objetivos, estratégias, oportunidade de negócio, né? Ele usa o armazém de dados, como eu comentei, o Data Warehouse, né? Ferramentas analíticas e recursos gráficos, né? Para ferramentas que fazem análise analíticas de bases OLAP. A gente vai ver, a gente tem uma parte só de o que seria OLAP ou LTP, né? Identifica, automatiza os padrões e relacionamentos, certo? Então, aqui eu tenho mais um exemplo, né? O objetivo central dele é auxiliar na interpretação e análise de dados e informações para identificar oportunidades ou riscos, né? Assim como mostrado na imagem abaixo, o BI é a integração do seu negócio e do seu gerenciamento de TI. Então, nós temos aqui, olha, seu negócio, nós temos sua gestão, nós temos aqui a tecnologia da informação. Então, ou seja, análise do seu negócio, análise da sua gestão, recurso de tecnologia de informação, como o Power BI, e aí você vai ter no meio aqui BI, inteligência de negócio. Ok? Né? Quais são os 10 benefícios mais importantes da inteligência empresarial? Vamos lá, pessoal, isso aqui é muito legal. Ajuda você a conhecer o seu negócio. Então, quando você implanta o BI, Business Intelligence, na sua empresa, você vai conhecer melhor o seu negócio. Melhora o processo de tomada de decisão baseado em evidência. Você não vai tomar nenhuma decisão por achismo. Você vai ter tomada de decisões baseadas em evidências. Né? Facilita o acesso e o compartilhamento de informações que darão suporte à gestão. Permite análise em tempo real, com navegação rápida. Ajuda a identificar perdas no sistema. Reduz o risco de problemas e obstáculos. Olha, são tantos itens, pessoal. Entrega resultado correto no tempo certo para a pessoa exata, né? Pessoal, quando não existia ferramentas de análise de dados, isso, né? Vamos pensar, a análise de dados sempre existiu, né, pessoal? Sempre teve a análise de dados, só que você não tinha ferramentas. Você remota, antes do TI, antes de ter computadores, a pessoa conseguia ali no papel analisar algum tipo de dado, mas uma análise muito básica, né? E mesmo com a chegada do TI, mesmo com o recurso de software, quando você pega ali 10 anos atrás, 15 anos atrás, a análise de dados era difícil. Ainda era muito complexo analisar dados há 10 anos atrás, tá? Você não tinha ferramentas. Então, muitas das vezes, se o gestor ele queria uma informação estratégica, ele tinha que pedir ao pessoal de TI para desenvolver um programa, desenvolver um cálculo, fazer uma gambiarra para poder chegar em dados, né? Chegar em informações relevantes. Com as ferramentas de BI, como o Power BI, hoje você consegue ali, ó, de forma muito rápida, chegar nesse resultado, né? Identifica oportunidades de vendas cruzadas e vendas diretas. Possibilita respostas rápidas a qualquer consulta de negócio, né? E obtém informações valiosas e comportamentos dos seus clientes. Então, aqui eu citei 10, mas com certeza você vai ter mais, existem mais itens que a gente pode implementar na vantagem, né, de utilizar BI. Aqui nós temos aqui os pilares do BI.
Então, nós temos aqui esse armazenamento, né? Um exemplo, um data warehouse, um armazém de dados, correto? Aí eu vou ter uma ferramenta que vai fazer o quê? Uma ferramenta que eu digo, pessoal, um software, tá? Um programa que vai fazer a extração dos dados, ou seja, ele vai lá no armazém de dados, né? Onde está gravado venda de 10, 15, 20 anos atrás, vai fazer essa extração de dados. E depois ele vai fazer o quê? Recursos de relatórios e consulta. Ele vai chegar no BI. E a partir daí a gente consegue fazer o quê? Análise dos dados. Criação de painéis digitais interativos. E a partir daí eu vou ter aqui o final. Visualização de dados e processos e oportunidades. Então, o BI é você basicamente pegar dados lá que sozinho não são nada, que no armazém de dados, pessoal, Data Warehouse, o que significa? Eu ter dados de várias fontes de dados, dados no Excel, dados de banco de dados, dados no Access, dados em arquivo texto, em banco de dados SQL, em banco de dados no SQL. Então, é um armazém onde tem uma grande quantidade de dados. E aí eu vou seguindo o processo dentro desses dados, buscar informações relevantes, tá? Então, né, vamos pegar para você completa essa aula. Dados, planilha, banco de dados, internet, informações, relatórios, gráficos, infográficos, dashboards, conhecimento. Aí, ao final, conhecer, compreender os fatos, tá? Um exemplo aqui, pessoal, o que eu coloquei é o seguinte, olha, vamos lá, dados, por exemplo, comissão, 650, imposto, né, 250. Aqui, o total aqui da vezes deu 5 mil. Então, aqui nós temos um valor que não apareceu aqui, mas aqui eu tenho vendas, eu tenho aqui comissão, tá? Eu tenho imposto. Eu vou fazer até o seguinte, eu não gosto do negócio que não seja bem feito, não. Ali não apareceu, eu vou buscar aqui essa informação aqui para ficar bacana para vocês. Vou comentar aqui, ó. Gosto que fique bem feito. Então, que é um texto que não apareceu. Opa, agora apareceu. Ficou da forma que eu queria. Beleza, fechou. Então, vamos lá. Dados. O que eu tenho aqui? Ó? Aluguel, 750. Isso é um dado. Comissão, 650. Isso é um dado. Marketing, 500. Né? Isso é um dado. Impostos, 250. Isso é um dado. Reformas, 250. Isso é um dado. Vendas, 5 mil reais. Isso aqui é um dado. Então, eu tenho um dado. O meu aluguel é 750, é um dado. É um valor, né? O meu aluguel é 750, certo? A comissão, 650, é um dado. A minha comissão é 650, isso é um dado, correto? Eu gasto 500 reais com marketing, isso é um dado, né? Meus impostos, 250, isso é um dado. Eu gastei com reforma 250, as minhas vendas ficaram em 5 mil. Informação. Informação já são dados já tratados. Então, o que acontece? O que eu tenho como informação aqui? O meu total a pagar é 2.400. Então, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar comissão, eu tenho que pagar marketing, eu tenho que pagar imposto,
eu tenho que pagar a reforma. Então, o total é 2.400. E eu vendi 5.000. Então, qual que é o meu saldo? Qual que é o meu lucro? 2.600. Aqui eu já tenho uma informação. Então, o lucro é uma informação. Total a pagar é uma informação, né? Porque o total a pagar eu tive que fazer três contas, né? Quatro, né? Um, dois, três, quatro, cinco, para chegar aqui no meu total a pagar, tá? Então, dado é um valor único, a informação já é o dado tratado. Isso eu vou chegar aqui tendo, né? Depois gerar uma informação interativa, certo? Então, o BI ele é utilizado para tomada de decisão. Então, na base eu tenho dado, né, igual eu mostrei aqui agora, tenho os dados. Depois eu vou ter a informação. Depois eu vou ter o conhecimento e a partir daí eu vou tomar algum tipo de decisão. Ok, pessoal? Então, basicamente, isso é BI, pessoal. BI é análise de dados, BI, né? Inteligência empresarial. Eu pegar dados, essa última tela aqui era bem clara disso. Eu pegar dados e depois, com esses dados, eu chegar em uma tomada de decisão. Ok, pessoal? Então, encerrou e até a próxima aula.